E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Justiça do Futuro. Estamos aqui gravando nosso 10º episódio, né, para falar sobre inovação, tecnologia na área do direito. E hoje vamos receber uma pessoa especialíssima, um professor, desembargador do TRT da 16ª Região, meu amigo James Magno Araújo Farias. Bem-vindo, James. Obrigado. Uma honra te receber aqui. Fico feliz em poder te chamar de amigo. Fui seu aluno, somos colegas também agora de magistratura, né? Eu na estadual e você na trabalhista, né? E claro que é só uma pontinha do iceberg aí da sua carreira que eu vou já ler aqui. Se prepare que é meia hora só o currículo do nosso amigo. Obrigado, Felipe. É um grande prazer, né, estar aqui. Vamos trocar essa ideia, continuar esse papo sobre direito e tecnologia. É isso aí. Então, gente, James Magno Araújo Farias me mandou um currículo resumido, teve essa gentileza, porque senão realmente ia ser um episódio só para isso. Mas ele é pós-doutor, né, em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, no Portugal, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Economia do Trabalho pelo Departamento de Economia da UFMA, bacharel em Direito pela Universidade Federal. Então ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região desde 2008, ingressou na magistratura em janeiro de 94 e foi presidente do TRT Maranhão, né, no biênio 16-17. E é professor associado do quadro permanente do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão desde 92. Então formou uma geração, né, de alunos, além de ser egresso de uma turma brilhante que a gente vai poder falar aqui também, e foi professor de um sem número de alunos aí que hoje estão, né, pelo Brasil afora. E ele foi promotor também, né, do Ministério Público do Estado do Maranhão, de 92 a 94. E agora a lista de livros aqui, né, Direitos Sociais no Brasil, Editora Azulejo, 2010, A Toda Velocidade Possível, Ensaio sobre o Mundo em Movimento, O Labirinto Silencioso, 2014, Direito Constitucional do Trabalho, pela LTR, 2015, Leve-me ao Seu Líder, Articulações entre Direito e Cultura Pop, organizador e articulista, né, pela LTR, Direito do Trabalho no Brasil, Panorama após a Reforma Trabalhista, né, 2018, Trabalho e Humanidade, Estudos em Homenagem ao Centenário da Organização Internacional do Trabalho, Judiciário Trabalhista na Atualidade, Brasil Sem Trabalho Infantil e, finalmente, aqui o nosso, que está aqui um exemplar que ele me presenteou, fico muito obrigado, Direito, Tecnologia e Justiça Estadual, né, da LTR, e eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, esse livro aqui maravilhoso, é fundamental para quem quer discutir direito, né, tecnologia. A gente precisa, disponível aqui na Livraria do Louro, também, vamos prestigiar, mas também pela internet aí, quem quiser comprar na Amazon, perfeito, e prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Humberto Teodoro Júnior, né, então não é sensacional. Então, James, como é que surgiu, a gente tem muita coisa para falar, né, mas como é que surgiu o teu interesse pela tecnologia, essa interseção com o direito, como é que foi isso? Felipe, inicialmente obrigado pelo convite, é um grande prazer, para mim um privilégio, né, poder estar aqui nesse podcast, que já é uma referência aqui na área, para todos nós que gostamos de direito e tecnologia. Eu acho que começa na curiosidade de infância mesmo, né, eu sou geração X, né, geração nascida nos anos 60, nascido em 68, a geração da transição da TV preto e branco para a TV colorida, a geração que começa a trabalhar com máquina de escrever e que só mais para frente vai para a máquina eletrônica e só vai ter acesso à computação e a celular já na vida adulta. Diferente da tua geração, da geração dos meus filhos, né, que é uma geração que já nasce conectada com essas malhas digitais, né, nessa aldeia de comunicação global. Mas sempre fui muito curioso, então isso facilitou, por exemplo, a minha transição desse mundo analógico para o mundo digital. Em 94, já como juiz do trabalho, o então presidente do TRT, o desembargador Alcebiades, também foi professor da UFMA, né? Sim, verdade. Ele obrigou todos os juízes a fazer o curso de um tal de Windows na época. Olha, foi todo mundo revoltado a fazer esse curso. Né? Visionário, né? E de repente, né, quando todo mundo chegou, eu, por exemplo, fiquei encantado com aquele mundo novo, né, das janelas, da capacidade de edição de texto, né?
e logo em seguida a conexão pela internet. Então, 95, 96 foi uma época de transição muito importante. E nessa época, inclusive, eu já já conseguia perceber a importância que a tecnologia teria no sistema de justiça. Porque eu, acostumado com máquina de escrever, de repente eu comecei a fazer audiências onde a chefe de audiência já tinha acesso às primeiras versões do Word, da Microsoft, do Office, né? Então, isso foi criando um banco de dados digital que é essencial hoje para que a justiça tenha realmente criado um modelo que eu acho muito interessante, né? A gente sempre tem um certo lado de criticar sempre a justiça como todo sistema de justiça, claro, né? Mas a gente muitas vezes não percebe os avanços que nós temos, né? Um deles é uma justiça que eu denomino de uma justiça digital, completamente, né, pós-moderna, completamente preparada, né, para assumir esse papel realmente de diminuição de prazos. Então, esse meu interesse ele começa exatamente no momento em que eu percebo que as ferramentas tecnológicas elas são hoje imprescindíveis para pensar o sistema de justiça, né? Então, essa é a minha curiosidade, né, de garoto, né, de comunicação de rádio, que eu trabalhei em rádio, inclusive, né? Descobri hoje. Minha primeira ocupação formal foi como programador de rádio FM aqui em São Luís, na Mirante FM e tal, ainda em 86 até 89. Então, essa curiosidade com essas ferramentas de comunicação, eu acho que isso realmente é importante para moldar um pouco essa visão de mundo. E interessante, James, que isso que tu está falando é perfeitamente com o que a gente viu pós-pandemia, né? Na pandemia, o judiciário não parou, né? Claro que pode não ter sido da forma ideal, né? Porque realmente foram muitas dificuldades, mas o judiciário brasileiro ele estava pronto para esse desafio. Então, as audiências por videoconferência, os processos eletrônicos, tudo isso foi acelerado. Outros países tiveram mais dificuldade, né? Então, a gente reclama muito, às vezes, e é com razão, porque o jurisdicionado quer, mas, assim, a gente também tem que ver que são outros fatores também, né? Um país continental, né? Com mais de 200 milhões de pessoas, que tem um amplo acesso à justiça garantido pela Constituição, e a gente tem essa carência, na verdade, de juízes, de varas, para dar aso a esses... E aí a tecnologia ela vem para ajudar isso. Hoje é uma coisa fundamental e a gente passou, entre aspas, bem, na medida do possível. Claro que nunca é desejável, né? Foi uma tragédia humanitária, mas a gente acabou tendo um desenvolvimento muito grande, né, aqui no Brasil. Sim. Esse livro aí, eu inicio falando dessa questão do uso da tecnologia para ter salvo o judiciário na pandemia. Exatamente. Por uma coincidência. Esse livro, na verdade, ele é derivado da minha tese de doutoramento. Eu depositei a tese lá em Lisboa em dezembro de 2019, ainda para fazer a qualificação. E aí veio a pandemia, então parou tudo, parou Portugal, parou o Brasil, parou o mundo todo. Eu só fui fazer a defesa de qualificação em 2021. E quando eu fiz a apresentação, a minha orientadora disse assim que eu tinha sido visionário, porque na tese original eu defendia cada vez mais o uso de tecnologia como videoconferência, como teletrabalho, né? Ferramentas eletrônicas, ferramentas de busca, ferramentas de investigação patrimonial. E ela disse, olha, ele foi visionário porque ele imaginou isso. E eu, quando transformei em livro, eu fiz questão de logo na primeira página dizer que a tecnologia salvou o judiciário. Porque se essa mesma pandemia tivesse acontecido na década de 80 ou na década de 90, quando o processo era de papel, quando nós precisávamos do fax, quando nós precisávamos da presencialidade do advogado no balcão da secretaria ou do cartório, teria sido colapso do sistema de justiça. Os advogados, eles iam simplesmente, né, ficar sem nenhuma renda. E hoje não, com a pandemia de 2020, já vão 5 anos, né? Parece que foi ontem, né? É incrível. Mas nós tivemos a capacidade de colocar todos os servidores em teletrabalho, juízes em home office, em contato permanente através do balcão virtual, por videoconferência, alvará eletrônico, né? O processo judicial eletrônico estava pronto. Nós tínhamos ferramentas de pesquisa patrimonial, ferramentas de pesquisa e investigação de ativos, né? Os bancos nacionais, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o Banco Nacional de Presidiado, o Banco Nacional de Foragido, enfim. Então, nós temos, aos poucos, de uma forma avassaladora, a tecnologia chegando no Brasil e de uma forma que nós, hoje,
precisamos cada vez mais de funcionários com formação não jurídica. Nós vamos precisar de engenheiros de computação, estatísticos, matemáticos, técnicos, pessoas que trabalham na arquitetura do sistema, e ainda tem a questão, né, cada vez mais, do desenvolvimento das tecnologias em IA, por exemplo. Exatamente. E isso é interessante notar, pessoal, que a gente está falando de IA agora, né, com o ChatGPT, com tudo, mas o James já escrevia isso desde, né, então isso aqui já é pré-pandemia, então já tem aqui um grande espaço à inteligência artificial, proteção de dados também, que é uma coisa importantíssima que está imbricado muito na relação à revolução industrial, que a gente está vivendo uma revolução, né? Então então realmente o James é visionário, né? Porque a gente está aqui, mas realmente é incrível. E assim, a gente vê que o judiciário, ele é, como você falou já, né? Que a política de investimento em tecnologia, ela é prioritária agora, né? Ela não é mais uma coisa acessória, né? Eu acho que, assim, o negócio, né, que é a atividade fim, não tem mais essa distinção em relação à tecnologia, né? Não vai ter, e cada vez mais vai estar de uma forma muito entranhada, né? Porque nós não conseguimos mais pensar o sistema de justiça sem tecnologia. Nesse livro também eu faço, no finalzinho, uma relação entre a aplicação de tecnologia e como isso impacta positivamente a razoável duração do processo. Que, sendo princípio constitucional, ele está na essência de nosso sistema, né? Como é que a sociedade se beneficia disso? Porque é um investimento de bilhões de reais por ano. Porque não é só ter um computador, uma tela ou um terminal. É história de preparo, capacitação de servidores, né, contratação de ferramentas de proteção contra intrusões, né, contra vírus. Então, nós temos uma presença cada vez maior. E dentro, né, de preceitos de uma evolução absolutamente acelerada. Porque essa tecnologia que nós temos de 2025, ela é, evidentemente, muito melhor do que a que nós tínhamos 20 anos atrás, quando foi lançado, por exemplo, Convém Bacen Jude, que hoje é Cisbajude e tal. Sim. Como é que vai ser daqui a 25 anos? Exatamente. Né? Então, quando a gente vai dando esses saltos tecnológicos, então a gente tem que pensar exatamente isso de uma forma muito... dentro daquele modelo do livro, o Problema dos Três Corpos, né? Sim, como é que a gente vai imaginar daqui a 400 anos? Porque a tecnologia, essa parte histórica também, ela me interessa muito. Sim. Eu faço uma comparação que é o seguinte: não tinha muita diferença entre um homem que morou lá em Jericó 10 mil anos atrás com um homem que nasceu no ano zero quando Cristo nasce. Ainda era um agricultor que usava roupas rudimentares, dependia da terra, era um caçador-coletor, então plantava de forma rudimentar, dependia do boi, do cavalo, né? Não era muito diferente de um viking, lá das legiões de Ragnar, Lothbrok, quando invadia a Inglaterra no ano 700 e pouco, que continuava, apesar de algumas armas mais avançadas, mas ainda era dependente da natureza, dos cavalos, dos bois, né? Do rio, do tempo, da navegação, do barco. Não era tão diferente do homem já medieval. Também tinha, talvez, armaduras melhores e tal. Mas ainda dependia do cavalo, né? O cavalo salvou a humanidade. O cavalo é o animal, o grande animal da história. É verdade. Mas já era muito diferente do homem do século XIX. Aí sim, já. Porque com a primeira Revolução Industrial, a partir de 1764, né, quando James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor de Thomas Newcomen, ele consegue diminuir o tamanho, né, da força de produção da máquina. Nós tivemos a transição do homem para um uso cada vez maior de maquinaria. E, inicialmente, né, através daquelas grandes estruturas industriais pesadas, né, para transformação e prensa de algodão, de papel, né, de metais. E o segundo momento, exatamente a partir de 1864, quando o Nicholas Otto ele cria o ciclo de motor a combustão. E aí nós temos, talvez, o grande momento da humanidade, né? Porque na segunda Revolução Industrial, a gente vai aliar petróleo e logo em seguida, né, através das pesquisas de Edison, de Tesla e Westinghouse, eletricidade. E aí, nessa parte, eu faço um paralelo que é o seguinte: quando Dom João VI vem para o Brasil fugido das invasões napoleônicas na Europa, em 1808,
ele vem com a sua corte de 20 mil portugueses fugidos lá de Napoleão através de embarcações de madeira e vela. E passam 2 meses navegando no Atlântico, se perdem, vão para o Fernando de Noronha, outros vão para Pernambuco, outros vão para Bahia, até que todo mundo se encontra no Rio de Janeiro. Quando o neto dele, Dom Pedro II, parte para o exílio após o golpe militar que dá origem à República em 1889, ele já vai a bordo de um transatlântico a vapor, o transatlântico Alagoas. E ele faz a viagem Rio-Lisboa em 2 semanas, no mesmo século. Só que o avô dele na primeira Revolução Industrial, ele na segunda Revolução Industrial. 60 anos depois a gente já tinha computador, né, a partir dos estudos de Alan Turing na Inglaterra. Como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos, louco, né? A gente vê que essa escala virou exponencial, eu acho que agora que exatamente. A gente passou muito. Tanto é que isso tem a ver também com questão de dados. Um estudo que eu li recentemente, que a quantidade de dados que o ser humano produz hoje, em minutos, equivale a tipo do início dos tempos até 2003, foi uma quantidade, né? E cada vez isso foi diminuindo, né? Então isso é muito desafiador. E assim, eu notei ao longo dessa tua fala, muito consubstanciada, né? Alguns pontos que o cavalo, a energia elétrica, que quando surgiu o carro, a resistência, porque eu até nos meus slides eu boto uma imagem de um jornal da época na Inglaterra, tipo, você tem certeza que você vai entregar seu cavalo? Olha os custos, não sei o quê. Tinha uma charge também de jornal antigo das pessoas eletrocutadas no fio. Então, e aí hoje a gente vê a inteligência artificial. Então, na verdade, é do ser humano a resistência, é normal, mas assim, é uma coisa que não tem como, às vezes, frear, e lá na frente a gente vai olhar para trás. Agora, e aí eu queria que tu falasse um pouco dessa questão da resistência do ser humano a essas inovações, e fazendo um paralelo, trazendo para o direito do trabalho, que é, né, a tua especialidade aí, nem precisa falar, porque temos uma responsabilidade social também, porque realmente empregos podem ser perdidos, sempre foram perdidos ou transformados, né? Oportunidades se acabam aqui, mas aparece. Mas claro que as pessoas vão precisar de uma proteção, de alguma tutela do Estado, né? Então eu queria que, né, a gente falasse sobre isso um pouquinho. Mais ou menos por volta de 1860, né, quando a gente estava tendo a transição da primeira revolução para a segunda revolução industrial na Inglaterra, havia um movimento chamado ludistas lá na Inglaterra, que era um movimento de trabalhadores radicais que saíam invadindo e quebrando as máquinas. Porque eles achavam que as máquinas iriam simplesmente eliminar e abolir o trabalho humano. Que nós teríamos a extinção do trabalho a partir da maquinaria. Isso, evidentemente, não aconteceu. Mas é óbvio que o nível de maquinaria, ele diminui a necessidade de empregos humanos. É claro que isso acontece. Nós temos regiões na Alemanha hoje, como o Vale do Ruhr, que é o Vale do Aço, né, que são regiões hoje com grande número de desemprego e esvaziamento de cidades, porque as pessoas perderam o emprego, ou porque as minas fecharam, ou porque hoje uma mega máquina faz o trabalho de 500 pessoas. Então você vai diminuindo essa atividade. Porém, as novas tecnologias, elas criaram novos empregos. A linha amarela de metrô em São Paulo, que já opera sem maquinista, né, não significa que o fato de não ter um maquinista físico não tenha uma série de pessoas que estão por trás trabalhando. Na manutenção do sistema, na operação do sistema, no desenvolvimento do sistema, na proteção do sistema, na segurança do sistema. E a pergunta a questão é se nessa nova morfologia do trabalho, se as novas tecnologias criam empregos em quantidade suficiente para repor as perdas pela tecnologia. A gente vai hoje, né, tem condomínios que não tem mais porteiro. A vigilância é à distância, é remota. Você vai no shopping, totem de autoatendimento. Os aplicativos, eles fazem com que nós passemos a executar funções de bancário, por exemplo. Você faz uma transferência bancária, um Pix no aplicativo, você torna desnecessária a ida ao banco. Então, pessoas que passam anos, meses, sem pisar numa agência bancária, porque não precisa, não tem mais talão de cheque, não precisa assinar nada para presencial, você faz um comando eletrônico. As pessoas têm medo da IA, como tiveram medo da eletricidade, que diziam que era demoníaca, né, que ia matar todo mundo e tal. Evidentemente, eu também tenho uma percepção de que
os alertas eles não podem ser ignorados. Você não pode deixar solto, não pode deixar que a acesso de um controle, que ela comece a dialogar. Nós temos pensadores como Kai-Fu Lee, como Klaus Schwab, né? Harari mesmo, né? Que Nick Bostrom, lá na Inglaterra, todos alertando no sentido de que a máquina tem que estar sob controle, que inclusive é a recomendação, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas, que a inteligência artificial é uma realidade, o uso de tecnologia é uma necessidade, mas não pode fugir do controle. E ao mesmo tempo a gente tem essa questão, vai ser uma Skynet, uma Matrix, vai dominar todo mundo. Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele diz assim, olha, isso que tem que ser pensado da seguinte forma, quase metade da população mundial ainda está vivendo na segunda revolução industrial. Pois ainda está... Sem esgoto, com energia precária, sem computação, são os excluídos do mundo digital. Então a gente pensa assim, tem 20% da população que está vivendo no século 25 já. Mas nós temos 2 bilhões de humanos que ainda estão numa situação, né, de vulnerabilidade por exclusão digital, por exclusão de esgoto, por exclusão de eletricidade, por exclusão de computação. Né? Então isso tudo tem que ser pensado. Isso impacta o trabalho? Sim. Nós vivemos um novo mundo do trabalho. Não nesse livro, mas num livro chamado Panorama após a Reforma Trabalhista, que é de 2019, eu analisei a questão que nós denominamos hoje de uma forma bastante simplificada de uberização, que seria uma transformação digital desse mundo. Quando a CLT, que era da década de 40, foi criada, evidentemente ela não podia pensar em tecnologia, não tinha nem computação na época, Alan Turing estava criando algoritmos para decifrar Enigma lá na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Então, evidentemente, ela não podia falar de trabalho por aplicativo, em home office, teletrabalho, que hoje são realidades crescentes. Nem a Constituição, que hoje tem nem isso, assim... embora a Constituição ela já tenha uma menção importante no artigo 7º em relação à proteção contra a automação, não exatamente a automação no sentido ludista, vamos quebrar as máquinas, né? Mas uma automação no sentido de que não fosse uma automação perniciosa a ponto, por exemplo, de eliminar todos os empregos. O que no Brasil tem um caso muito, muito interessante, que é uma lei ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, na época do governo dele, que proíbe a automação de postos de combustível no Brasil. As pessoas me perguntam, mas por que no Brasil não tem automação dos postos de combustível como tem em Portugal, nos Estados Unidos? Porque tem uma lei dizendo que não pode. Ou seja, numa realidade alternativa, aquele frentista que nos atende todos os dias, ele não existe. Porque ele só existe no Brasil porque tem uma lei dizendo que os postos não podem ser automatizados. Essa questão foi levada à justiça há cerca de 2 anos, né? O argumento, inclusive, foi a pandemia, a necessidade que a pessoa tivesse menos contato, aproveitado o contexto, né, para forçar. Sim. E isso não foi adiante porque se aplica exatamente um preceito legal mesmo que proíbe a automação. Se isso vai se manter ou não, não sei, porque sempre nós sabemos que as relações socioeconômicas são relações de fluxo e fluxo, de pressão, de interesse. Mas pelo menos 50, 70 mil frentistas estão protegidos porque tem uma lei inspirada no artigo 7º da Constituição que fala de uma proteção contra a automação. E agora eu acho que cabe ao próprio Congresso, se quiser rever isso, uma política legislativa, né? Eu não sei. Aí a gente vai entrar em outra discussão, né? Do ativismo ou não do judiciário, mas enfim, não mas é interessante, é uma opção legislativa e eles estão... Mas tecnicamente realmente não faz sentido, né? Porque a gente, inclusive quando a gente vai a turismo nesses países, a gente tem que dar o nosso jeito, né? Tem que aprender a se virar, né? Embora eu particularmente goste de ser atendido por um frentista. Eu me sinto muito mais confortável, até... Acho que é mais seguro também, ele está na máquina, ele já conhece aquilo ali. E aquilo ali realmente é... Tanto é que uma vez que eu fui, né, no exterior e aluguei carro, eu vou lá dentro da conveniência e libera aí. É complicado, né, a gente não tem habilidade de culto. Exatamente. E engraçado, aqui, por exemplo, essas máquinas de self-checkout são raríssimas, né? No Mateus, agora que tem uma, mas geralmente tem um cara lá ajudando as pessoas. Mas nesses países, há muitos anos já tem isso, né? Tanto é que quando você vai num caixa que tem um humano, ele é super rápido assim, você mesmo bota suas compras, não tem também uma pessoa para empacotar suas compras, como a gente tem aqui no supermercado, né? Essa é uma forma interessante, Felipe, porque ela vai mudando de país para país, sim, né? Sim. Então você vê que em alguns lugares a tendência é que você tenha cada vez mais uma questão do autoatendimento
O autoatendimento, na verdade, ele tem um impacto no sentido de que algum humano perdeu o emprego, né? Naquele contexto lá. Exatamente. Então, você tem o supermercado, você passa na própria máquina, compra o saco, né? Então, cada país tem uma visão diferente em relação a isso. É impressionante. E, assim, vamos tentar... porque pelo tempo aqui, a gente poderia fazer um podcast com o James para cada faceta do James, né? Vamos falar, então, da faceta mais acadêmica aqui. Claro que tudo é interrelacionado, né? Mas, vamos lá. Conte um pouquinho da sua história aí acadêmica e seu papel hoje, os projetos, né, nessa área. Pronto, ingressei na Academia do Bacanga, lá na Faculdade, né, de Direito da Universidade Federal do Maranhão, em 86, né? Uma turma maravilhosa. Minha turma tem até ministro supremo, né? Que é Flávio. Não é fraco, meu não. amigo. É Flávio Dino, Frois, Ney Belo, né? Gonzaga, federal, que foi PGJ, Sérgio, que é procurador da República, né? O Ronaldo Magno, né? Ana Tereza, professora da UFMA também, Cirlei, que é promotora. Então, Jairon, então uma turma muito, juiz, né? muito querida, né? Pessoas que... Acho que quando é uma turma boa, todo mundo se inspira, todo mundo colabora, acaba, né? É verdade. Isso realmente leva as pessoas a crescer juntos. E aí fiz uma opção depois, ainda como estudante, de fazer concurso para servidor do TRT, que estava sendo instalado na época, né? E eu sou filho de procurador da República, né? Meu pai, minha mãe é auditora fiscal, né? Aposentada, ele já falecido, e eu sempre achei que a minha inspiração seria eu seguir os passos do pai e para o Ministério Público. E acabou acontecendo porque eu me formo, né? E faço um concurso para promotor. Mas como eu tinha sido funcionário de justiça do trabalho, aquilo acabou me inspirando, né? Fui contaminado pelo direito social, né? Pela justiça social, né? E acabei voltando em 94 como juiz substituto. E aí fiz minha carreira no TRT. Em 2008 fui promovido para desembargador. Estou lá, já assumi os cargos, presidente, corredor, diretor de escola, né? Minha missão está bem cumprida. Hoje estou julgando processo, julgando um acervo que eu considero muito bom, muito enxuto. Que bom. 650 processos, exatamente. 190 dias no máximo. Com certeza usando a tecnologia, muita tecnologia, muita gestão. Uns chatzinhos que a gente vai desenvolvendo. Então, na parte do TRT é uma parte que eu tenho muito prazer, porque eu acho que eu cumpro uma missão social de julgar relativamente rápido, né? Isso é importantíssimo. E academicamente eu fiz a opção, né, inicialmente pela economia do trabalho, uma pós em economia, que foi muito interessante para mim, para aliar essa visão de direito social com a economia. Mestrado em direito público, em direito do trabalho na Federal de Pernambuco, onde eu falo inicialmente sobre estabilidade, né, dentro do mundo do trabalho. Isso foi interessante, foi publicado como livro. Foi o meu primeiro livro, né, foi em 2010, como Direitos Sociais no Brasil. No Brasil, tá aqui. Enveredo depois pelas crônicas, né, que é toda a velocidade possível, quando eu vi os impactos dessa transformação naquela primavera de 2013, quando havia um sentimento de transformação no mundo, as pessoas indo para a rua, questionando tudo. Prosa Poética, Labirinto Silencioso, que é um livro que eu adoro, que é muito bom. E no direito do trabalho, né, trabalho e humanidade, direito constitucional do trabalho, reforma trabalhista após 2019. E aí vou para o meu doutorado em Portugal, termino, né, defendo 2021. E lá, na verdade, eu fui para Portugal para fazer outro tipo de pesquisa, né, que foi no sentido de trabalhar com a formação de magistrados para fazer um paralelo, né, entre o modelo português, o modelo SEG, né, e o modelo brasileiro. E fiz o trabalho de pesquisa e imersão no SEG, né, que é o Centro dos Judiciários em Lisboa, que é a escola de magistratura deles. E lá eu descobri que eles têm um modelo de processo eletrônico, né, muito bom, muito evoluído, inclusive. Né. Posso, assim, puxar a brasa para a nossa sardinha e dizer que o nosso é melhor, a interface do PJ é melhor. Sim, sim. Mas, inclusive, nesse livro eu falo do processo judicial eletrônico em Portugal, que também foi interessante na pandemia, funcionou. Eles tiveram um pouco mais de dificuldade, né, de funcionamento, né, aquele impacto inicial e tal. Sim. E, no entanto, quando eu fiz a pesquisa de campo e vi que eles tinham um modelo, eu migrei o foco da pesquisa e passei a trabalhar em cima exatamente do impacto da tecnologia na formação do magistrado.
O livro já é uma evolução, porque ele não é exatamente a tese, né? Eu tirei coisas da tese e incluí outras, né? Eu criei um capítulo novo aí, exatamente em cima do direito digital, porque a tese é como a tecnologia ela tem um impacto positivo na razoável duração do processo, enquanto preceito não apenas da Constituição, né, mas está lá no Pacto de São José da Costa Rica, está no Pacto de 66 da ONU, está na Carta de Bangalore das Nações Unidas, enfim. E aí depois eu aproveitei e emendei logo com a pandemia o pós-doc, que fiz em Salamanca, onde eu continuei no tema de direito digital, onde eu analiso a questão do direito ao esquecimento e à desindexação, que eu analiso o caso Google versus Manuel Costerra, lá na Espanha, e fazendo um paralelo com os casos do Brasil, das autobiografias não autorizadas, das biografias não autorizadas, o caso de matérias que envolvem difamações na rede, enfim... E aí, aí entra na questão da proteção de dados, então é uma coisa que cada vez mais tem me interessado. Eu acho que a minha linha de pesquisa vai continuar. Eu acho que eu vou cada vez mais abandonar o direito do trabalho e migrar para essa questão da justiça digital. Embora a gente, eu falei há pouquinho de uberização, essa nova morfologia do trabalho é totalmente digital. Gig economy, home office, teletrabalho... trabalho por aplicativo, por plataformização de pessoas. Sim. E aí, Felipe, ao mesmo tempo a gente vai sempre pensando que as coisas estão se encaixando, Eu não posso mais fazer esses compartimentos de dizer assim, não, o direito do trabalho está fora. Não, o direito do trabalho é tecnologia, o direito penal é tecnologia, informação é tecnologia, proteção de dados é tecnologia. Quando eu falo, por exemplo, de direito ao esquecimento e desindexação, o fundo, a base de conflito humano é muito forte. Eu posso fazer uma vertente criminal, posso fazer uma vertente em relação à proteção à imagem, à proteção dos dados pessoais, Então, acho que as coisas estão se integrando muito nessa aldeia digital. É verdade. E como é que tá? E aí, já como professor universitário, aí já formou centenas de milhares, com certeza, de alunos. Eu fui seu aluno, tive esse prazer. Fui professor da minha esposa também, na UNDB. Então, como é que é essa relação com os alunos? Ver eles depois se formando, ver... Para mim é um privilégio. É uma felicidade enorme ver os meus alunos com você, a Isabelle, todos os... Tem vários ex-alunos que são meus colegas de magistratura hoje, Bruno, Érico, Fernanda, Liliane, Nelson Robson. E eu fico realmente muito, muito feliz de participar dessa história, até porque eu tenho um comprometimento realmente de devolver para a sociedade o que eu recebi lá na universidade, na Universidade Federal. E um modelo realmente de pensar o futuro começa com um compromisso realmente acadêmico, um compromisso de ética, de transparência. Eu fui duplamente premiado no ano passado pelo convite do professor Agostinho Ramalho para prefaciar o livro dele. Sim. Para mim isso foi uma honraria. É o livro Psicanálise e Direito Atravessados pela Literatura, em que ele analisa os 11 temas que ele apresentou na Universidade Federal do Paraná. Ele faz ligações, por exemplo, lá na geomecânica com relação de poder, ele fala da Antígona, ele fala da política, ele fala de assédio moral, ele fala, enfim, são 11 temas. E ele me honrou com o convite de fazer o prefácio. Eu disse lá, com todas as letras, que a maior honra para um discípulo é poder um dia homenagear o eterno mestre. Então, para mim, aquilo foi uma honraria muito grande. E lá eu digo que os 3 maiores professores que eu tive na vida foram o professor Agostinho Ramalho, o professor Nicolau Dino e o professor José Maria Ramos Martins. Todos os meus professores, o professor José Maria Ramos Martins, duplamente, tanto no mestrado na Federal de Pernambuco, quanto em Direito, em Teoria Geral em Filosofia do Direito na UFMA e Direito Penal no mestrado. E o professor Nicolau, meu professor de Processo Civil. E o professor Nicolau, quando tomou posse na Academia Maranhense de Letras Jurídicas, a qual eu também componho, ele
me honrou também com o convite que eu fizesse o discurso de saudação para ele. Então, novamente, é o mesmo sentimento que eu acho que todos os alunos têm, né, quando a gente se encontra, né, pela forma agradável de pensar a lembrança, a memória afetiva e ao mesmo tempo pensar no futuro. Né? Então, para mim é uma honra muito grande. Eu acho engraçado também, eu sempre, quando eu encontro a desembargadora Oriana também, que foi minha professora, né, e era juiz, né, agora eu sempre chamo ela de professora, ela gosta, ela percebe, não, tu é o único meu aluno que não me chama de desembargador, eu gosto, então, porque professor realmente é uma coisa que, né, tem que ser valorizado, né, então a gente tem que e assim, vamos falar agora de cultura, né? Cultura pop, rock, que eu sei que você gosta. Como é que tá esses projetos aí, a sua relação, né? Desde, né, década de 80, né? Como é que você viveu todos esses movimentos aí? Vamos falar um pouquinho disso, que tem a ver com... Tudo tem a ver com tecnologia, tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, é o que eu gosto muito, né, de fazer esse link, né, da cultura com o direito, né? Eu poderia falar só sobre cultura. Né? A gente pode falar, por exemplo, hoje da música na era digital. A música na era digital é uma música completamente diferente da música que eu fui acostumado. Eu fui criado com discos de vinil e com fitas cassete nos anos 70. Né? Nos anos 80, em 86, eu fui convidado pelo meu querido amigo falecido recentemente, o poeta Celso Borges, a gente fazia um programa de rock na Mirante, que na época era um programa de novas tendências do rock. Então, estou falando de novas tendências de 86, que era a New Wave, que era o post-punk, né, que era o positive punk, né, que era o que hoje nós entendemos como gótico. Né? Eu estou falando de Bauhaus, estou falando de Joy Division, estou falando de New Order, Smiths, The Cure, Cult, Echo and the Bunnymen, né? Talking Heads... Ramones, era na época novidade, né? Hoje você analisa como história. E a gente criou um programa chamado Buraco Negro, né? Esse programa ele foi um programa de muito sucesso nos anos 80, de 86 a 89 no Mirante. Inclusive eu tenho as fitas cassetes dos programas, né? Tenho arquivado, a gente converteu para MP3, né? A gente vai disponibilizar uma parte delas no programa, não quero dar muito spoiler, né? Mas eu e o desembargador Frois, né, que é o presidente do TJ, sim, meu presidente. amigo também do Celso, a gente está organizando um livro que completa a trilogia, né, das articulações do direito com alguma coisa, que esse livro vai se chamar Buraco Negro, Articulações entre Direito e Música, uma homenagem ao poeta Celso Borges. Então é pensar algo do direito com alguma coisa de música, tipo... sei lá, The Wall, do Pink Floyd, falando de autoritarismo, democracia. Que país é esse? Falando do Brasil da corrupção, do Brasil das coisas erradas. Construção do Chico Buarque, falando do direito do protetivo do trabalho. Enfim, alguma coisa nesse sentido. Fantástico. O primeiro volume foi Leve-me ao seu líder, Articulações entre Direito e Cultura Pop. Né? Eu, Bruno Montejunas, o Bruno Tomé, o Érico Renato, né? E o professor Agostinho Ramalho, claro. Né? Ele falando sobre laranja mecânica. Érico Renato falando sobre o poder em Gotham City, né? E Bruno falando sobre como os games impactam essa geração que nós temos. O Bruno também falando sobre o poder e a imagem do cinema, né? E eu falando, né, de distopia e a partir de obras como 1984, como Laranja Mecânica, como O Exterminador do Futuro, né? Tentar algumas coisas nesse sentido. O segundo foi o Veredito, Articulação entre Direito e Cultura, em homenagem ao desembargador BD, que se aposentou, né? Pai do juiz federal Américo BD Freire, né? Juiz auxiliar do ministro Flávio Dino. E nesse, por exemplo, eu escrevo sobre Guerra Fria a partir do filme Cortina Rasgada de Hitchcock. Érico Renato escreve, por exemplo, sobre racismo a partir de Amistad, né? De Spielberg. Denise, minha esposa, escreve sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho a partir de Terra Fria, aquele filme com a Charlize Theron, e por aí vai. E o terceiro vai ser exatamente o Buraco Negro. Vai fechar essa trilogia, né? Como a gente pensa o direito a partir das coisas do dia a dia. Porque o direito, de uma certa forma, dentro de uma sociedade equilibrada, ele deveria ser algo que não é nem para ser percebido. Verdade. As pessoas poderiam ter uma relação, a gente poderia simplesmente nem pensar no direito. Quando a gente pensa muito no direito é porque
algum problema, né? Porque a sociedade está doente, né? Tá uma sociedade doente, que tem 50 mil homicídios, uma sociedade que tem 3 milhões de assaltos e roubos. Então, algo que tem que ser repensado. E é uma função do sistema de justiça repensar. Verdade. Então, a gente pode pegar a cultura, música, cinema, literatura, teatro, artes plásticas, e ver como isso realmente melhora a sociedade. E esses projetos, né, esse projeto do Buraco Negro, meu projeto para 2025 e 2026. Né, acho que tem que ser uma coisa legal, pensada no sentido de uma realmente homenagem a Celso e uma contribuição mesmo, né, para... Sim. Misturando esse elemento lúdico com esse elemento mais acadêmico, né? A gente chega num ponto legal. Engraçado, eu tô me identificando muito, porque, por exemplo, meu gênero favorito é rock, heavy metal, eu sou mais do heavy metal, né? Mas eu gosto muito de distopia, eu adoro ler e assistir filmes, séries distópicas, né? Meu gênero preferido. Agora, e assim, eu não sei, eu queria ver já um papo de bar, assim, eu sempre gosto de assistir e escutar os clássicos, os antigos. Eu tenho uma dificuldade de escutar o novo dia a dia, porque realmente, como tu falaste, tem coisas que na época, na década de 86, era novidade, mas pra mim aquela novidade ainda tá perene aqui, pra mim ainda é uma coisa... Porque é o clássico. Porque é o clássico, né? O clássico é eterno, né? O clássico é eterno. Às vezes eu pensei, será que eu tô com algum problema? Mas não, às vezes até álbuns novos das bandas que eu gosto, às vezes eu fico um pouco mais resistente, né? Porque... Na pandemia, Felipe, eu aproveitei para reorganizar minha coleção de vinil, por exemplo. Olha aí, tava lá em casa, muito tempo parada, né? Pai, Isabelle, não me dê. Eu tinha uma coleção de vinil, eu tive que doar porque eu ocupava muito espaço lá, poeira, mofo. Mas eu aproveitei e fiz uma reorganização, né? Substituí muitas coisas antigas em vinil. Porque eu tenho, na verdade, acabo tendo os 3 formatos, né? Porque eu tenho vinil, eu tenho muita coisa em CD, né? Eu tenho uma coleção de 5.000 CDs, tudo organizado, alfabética, arrumadinha. 700 e poucos vinis, né? E eu consumo a música digital por uma comodidade, tá no carro, né? Ou tem um iPod, liga lá. Eu até tenho um iPod que liga no meu carro lá, então eu até prefiro porque sai a capa, bonitinho e tal, não depende de internet para cair sinal e tal. Sim. Eu escrevi um artigo recentemente, vai ser lançado em um livro chamado Oitentistas, que são alguns colegas de faculdade do Bacanga, não só de direito, aliás, a maioria nem é de direito, que exatamente são as impressões que a gente tem, né, desses 40 anos, né, do passado para cá. E eu escrevi um artigo chamado Colapso e Ressurgimento da Música na Era Digital. O que significa? Onde é que eu analiso isso? Eu começo na história. Eu fui criado na fita cassete e no vinil, né? O vinil hoje virou uma coisa vintage, mas está voltando. Sim, tá voltando. Tanto que eu peguei alguns discos que estavam velhos, aí eu doei alguns e aí comprei reedições, 180 gramas, capa nova na Amazon Brasil, Amazon nos Estados Unidos, então tá chegando lindo. Tem umas caixas bonitas que plástico novo, tudo arrumadinho, ordem alfabética, tá para mim foi uma terapia após a pandemia. Verdade. A gente em casa, preso, aquele negócio todo, né? Pois é. E a pandemia teve uma coisa muito curiosa, porque foi uma época de recolhimento, né? Então você ficou, né? A gente viu os casamentos sólidos se solidificando cada vez mais e os que não eram, os que eram líquidos evaporaram, né? Fizeram, e graças a Deus lá em casa foi de ficar sólido. E aproveitei para dar uma arrumada em CD, enfim, tá? Mas nesse artigo eu falo que o colapso foi porque a pirataria na época do Napster, na época do Pirate Bay, né? As banquinhas piratas de MP3 estavam acabando com a música, os artistas falindo, né? Os artistas voltam, isso foi positivo para a música, porque a gente passou a ter show de novo, eles vêm fazer show, aí tem Metallica, aí tem né, Paul McCartney, né? Imagina, tocando todo mundo, né? The Who, imagina, coisas que aconteceram e a gente aproveitou, Oasis, todo mundo, porque eles precisam fazer o show, porque hoje em dia eles não ganham muito dinheiro com o streaming. Quem ganha com o streaming são as plataformas. As plataformas, né? É verdade. Tem dois... são duas séries, não é meio uma série, dois documentários que eu vou chamar. Um fala do surgimento do Spotify,
né? Tá no Netflix. Netflix, e um outro que fala sobre como o vazamento de CDs, né, também acabou precipitando o final do próprio CD, né? Porque as indústrias tiveram que migrar para o mundo de plataforma. A plataformização acabou com a pirataria, porque ninguém mais pirateia, porque você acessa pela internet, né? Mas foi um colapso para o artista. Então, estava vendo uma entrevista do Ivan Lins recentemente, ele disse que para ele ganhar R$1, ele tem que ter 20 mil execuções daquela música numa plataforma. Que loucura. Né? Então, isso foi um impacto não previsto. Nesse livro, inclusive, tem uma parte aí que eu falo, onde eu faço um linkzinho, eu até dei uma palestra uma vez no TRT de Campinas, acho que ano passado, que eu começo falando assim, olha, não sei se vocês conhecem o Radiohead, que para mim é uma das 10 maiores bandas, assim, né? É a banda que eu adoro, porque o Tom York, o deles são fantásticos. Tem um episódio do Radiohead, de 2007, tem tudo a ver com esse colapso e com o ressurgimento da música. O álbum deles em Rainbows, né, ele vazou antes do lançamento. O que aconteceu? O Tom York pega e diz assim, não, vou botar no nosso site da banda oficial, a pessoa paga quanto quiser. Então, ele, tipo assim, a pessoa podia pagar 1 libra, ou podia pagar 10 libras, ou não pagar nada. Ele disse, inclusive, que cerca de 20% não pagou nada e baixou de graça. Mas eles arrecadaram, em 2 meses, cerca de $6 milhões, né, diretamente para a banda, né, sem pagar nada para as gravadoras, nada, então foi direto. Depois lançaram em vinil, lançaram em CD e tal. E na época foi uma discussão, porque outros grupos colocaram contra, dizendo, não, isso aí é uma banalização e tal. E a partir daí ele disse assim, não, ao contrário, a gente quer ter o domínio da própria arte, né? E a Apple, por exemplo, ela inicia a própria ideia do iPod, né, no sentido de salvar a música, só que a pessoa tinha que comprar a música, né? Sim. Agora a gente não compra mais a música, a gente aluga a música, né? E a ideia do Radiohead ter feito em 2007 um modelo de pague quanto você quiser e está na nuvem, é hoje o que muitos artistas independentes têm que fazer. Porque eles não podem mais confiar no streaming. Eles têm lá um lucro muito pequeno, eles precisam do show. Totalmente completamente diferente. Né? A gente saiu de um modelo de pirataria quebradeira para um modelo hoje que a plataformização ela só dá lucro das grandes empresas, Deezer, Apple, agora Spotify. eles não podem ficar fora, né? Se ficar fora também... Não pode. É um paradoxo aí, né? É complicado. Tem que ter visibilidade, ao mesmo tempo eles vão precisar, né, fazer as outras ferramentas. Isso aí tem uma discussão grande, por exemplo, em relação ao YouTube, né? Se é vitrine ou se é exploração. Mas esse é um assunto para a gente ter outro dia. O tempo não e agora a inteligência artificial também impacta muito nisso, né? Porque no primeiro podcast que eu recebi aqui o Caldas Góes Júnior, o Góes Júnior com a esposa dele, Vanessa, maravilhoso. Foi o primeiro, eu tive esse prazer e Góes é muito, sabe muito de tecnologia, ele é realmente uma referência, a Vanessa também. E ele falou um negócio interessante, que ele falou que pediram para ele assinar um abaixo-assinado contra o uso de IA na dublagem de filmes. Né? Aí ele falou assim, olha, eu não vou assinar. Embora ele seja cinéfilo, seja um amante, né, de cinema cult e tudo, ele falou, olha, gente, não tem como frear isso. O que a gente pode pensar é o seguinte, vai acabar tendo um nicho, por exemplo, um nicho de filmes dublados por humanos. Um nicho de advogados que fazem uma peça artesanal por humanos. E aí você vai acabar pagando mais por isso. Né? Agora, ser contra só por ser é uma coisa que... Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Tu acha que tem como criar nichos, né? Tu falou a palavra vintage, né? Tem a ver também com isso. E essa coisa da IA que a gente hoje vê... A gente tá falando de música, IAs compõem músicas hoje. Impressionante. Um amigo meu tava brincando, né, naquela plataforma Suno, vocês já ouviu? Ele fez uns rocks lá, uns heavy metals que foi gente, impressionante. Nem eu tinha parado ainda para ver isso. Eu acho que a sociedade ela é muito plural, né? Para dizer assim, olha, a gente vai proibir e isso vai resolver o problema. Não vai. Na verdade, a gente tem mesmo que mostrar as qualidades do que é
vantagem ou é desvantagem. As pessoas às vezes vão atrás da vantagem, né? Vou usar o exemplo do livro de papel. As pessoas diziam, o livro ele vai acabar agora porque vai ser tudo PDF. Nunca se vendeu tanto papel na produção mundial de papel quanto no século XXI. Né? Então, hoje, as indústrias de celulose, elas produzem mais papel do que nunca produzido na vida. Apesar de toda a era digital. Então, a gente continua produzindo livro em papel. O livro resistiu mais do que o CD. É verdade. Porque disseram, o CD vai ser o final... E foi, né, de fato, o fim da fita cassete na época dos vinis. Os vinis voltam como vintage porque o vinil tem aquela arte, né? Tem um álbum, às vezes tem os encartes maravilhosos, que tem com fotos, né, com informações e tal. O CD, ele né, tem a vantagem do som digital. E o CD ele foi rapidamente fulminado pelo MP3, né? Depois lançado um Blu-ray com um som de alta definição, que é, para mim, na minha opinião, o melhor dos sons, que é o Blu-ray, né? Que é o disco que tem muita capacidade, né, de armazenamento, 4.7 GB, é muito grande. Enquanto um CDzinho tem o que? 700 MB. Pois 700 MB não é quase nada. Não é nem 1 GB. E tanto que agora já estão pensando em lançar um modelo novo, né, de um super CD, né, com o mesmo tamanho, com uma outra capacidade. Mas a indústria, dentro dessa disrupção, a Sony, por exemplo, diz, não, a gente não vai mais fabricar Blu-rays e aparelhos. Isso aí... Não, a gente vai fabricar só o PlayStation, né? Mas enquanto tiver PlayStation, tá tudo bem, né? Até porque tem o PlayStation também só digital agora. Tem, na nuvem. Então é um nicho. O PlayStation de Blu-ray é um nicho. Então eu comprei um PlayStation no passado pro meu filho, eu comprei, vou comprar com um leitor de... Eu tenho uns 4, 5 Blu-rays, mas vai que eu preciso, tá aqui um, né? O livro de papel é um nicho. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. Então dizer, vou proibir a IA porque ela vai acabar com o emprego humano. Eu vou ser meio ludista, né? Volta lá no século XIX. Vamos quebrar as máquinas porque a máquina vai... Não pode ser dessa forma. Tem que mostrar as vantagens. Se você me pergunta, no meu condomínio, nós não temos mais o porteiro físico a partir de um certo horário. Uma ideia de economia do condomínio. Mas você, como visitante, chega, você é atendido, você fala com um humano, que ainda é humano, só que o humano ele não está na portaria. Ele está numa central remota, num bairro que eu não sei nem onde é que é. Tem um problema aqui, vem pode segurança, ser em outro estado. O cara chega lá numa moto em 5 minutos. Mas ele não está no condomínio. Mas daqui a algum tempo, será que ainda vai ter um humano? Eu já vou falar com uma máquina, como essas máquinas que a gente fala no call center desse que a gente está falando. Vai dizendo o que você quer. Vai dizendo isso, não entendi e tal. Então, eu acho que é muito precipitado dizer vamos proibir, porque senão vai ser um colapso. Não, na verdade a gente tem que mostrar as vantagens. Se você me pergunta, se eu fosse o síndico do meu condomínio, eu ia preferir um porteiro ou um vidro remoto? Eu ia preferir o porteiro. Senão, eu prefiro o porteiro. Né? Eu prefiro o porteiro por isso, por aquilo. Além do impacto social, de gerar um emprego e tal, mas eu acho que ainda há confiabilidade. Nós temos algumas profissões no mundo que sempre vão ser humanas. Aí nesse livro, no final, quando eu faço uma análise, eu faço uma comparação entre o nosso robozinho, o Vitor, né? A nossa machine learning lá do CNJ, que é danadinho, tá aprendendo muita coisa. O Vitor vai ser um baita de uma ferramenta daqui a uns 2 anos, e olhe lá. Aí eu comparo com a Valentina, que é aquela ferramenta da Rust Capital lá de Belo Horizonte, que gerou muita polêmica, porque a OAB Nacional estava encrencando com a Valentina. Porque você abre o site da Rust e você diz, não, monta para mim uma petiçãozinha aí de inventário. E aí você paga R$50, a IA te gera em 1 minuto, ela te gera uma petição, você só dá uma melhoradinha. E agora com a versão do Black Box, do ChatGPT, você faz também lá a sua coisa. Eu digo, ótimo, Vitor é maravilhoso, Valentina é maravilhosa. Mas eles vão entender os sentimentos latentes de um conflito, de uma lide oculta? Não vai. Eles vão para uma reunião de conciliação entre motorista de ônibus e sindicato de empresas numa greve de ônibus? Eles vão fazer uma conciliação no campo, num conflito fundiário? Não vão. Não vão. Então, nós temos que, evidentemente, usar a tecnologia como uma ferramenta acessória. Eles não podem ser dominantes para a gente. E eu sempre penso assim, que pode parecer contraditório, mas eu não acho, é que
a IA e a tecnologia, ela pode nos tornar mais humanos, nesse sentido, de automatizar o que puder ser automatizado e a gente se dedicar a melhorar nossas habilidades humanas, a empatia, o senso de justiça, o senso de moral, a nossa cultura, a nossa bagagem cultural. A IA nunca vai ter isso. E a IA sozinha não vai fazer nada. Ela não tem capacidade. Eu acho que essa complementariedade que pode ser interessante, né? Mas assim, a parte humana, como você falou, ela é indispensável. E a gente pode tentar... O advogado do futuro pode ser o advogado do passado. O juiz do futuro pode ser o juiz do passado, que era o juiz que tinha mais tempo para ler o processo, para entender, fazer uma conciliação. Ele, poxa, se eu tenho 100 ações... E não é que ações repetitivas são menos importantes, não, porque tem vidas ali. Mas claro que a complexidade jurídica às vezes é mais tranquila, né? Ou demanda atos mais repetitivos. Mas se eu puder passar um dia ou uma semana e resolver uma lide que vai impactar a cidade toda, como, por exemplo, as greves e tudo mais... ou um litígio no campo que atinge a moradia, que é direitos fundamentais, direitos humanos, não é uma coisa que vale a pena? Pois é, aí a gente pensa o seguinte, a gente vai substituir todos os motoristas no futuro por veículos autônomos. É uma possibilidade? Claro que é. Claro que é, sem dúvida. Não, se eu tiver no futuro veículos autônomos, tanto transporte público quanto privado, eu não vou mais precisar de motorista. Então você pensa, então você eliminou um problema. Será que eliminou? O veículo não tem pessoas por trás que vão ter que controlar o sistema, exatamente. Né? As máquinas, elas não têm esses condicionantes antropomórficos que nós humanos temos. Sim. A gente tem a empatia, mas como também tem a antipatia, né? A gente tem um elemento, às vezes, de vingança, de perseguição. As máquinas, elas não são condicionadas, mas elas têm que ser acessórias. Isso. Né? Porque elas não têm essa sensibilidade. Falta elas a sensibilidade exatamente de perceber coisas que nós humanos percebemos. Como é que nós vamos evoluir? Quando a gente usa a tecnologia de forma adicional. Porque se eu sou... Veja, se eu fosse um juiz com a cabeça no século XX, eu estaria usando máquina de escrever. Não vou usar celular, eu não vou usar computação, eu não vou usar o Google, eu não vou usar o Black Box, o Vita ou o ChatGPT. Eu vou continuar recebendo meu mensário escrito lá da LTR, do IOB, né? A LTR está fechando, minha editora querida do coração, né? Depois de 80 anos. IOB fechando, outras editoras, Renovar fechando, Saraiva fechando. E ao mesmo tempo você não entende como é que a Amazon virou uma Big Tech poderosíssima. É fácil entender. Né? Ela te oferece comodidade. Você compra um livro lá, ela chega em 4, 5 dias na tua casa aqui em São Luís. Então, você vai perguntar assim, o livro morreu? Não, você compra o livro na Amazon. Quem quiser comprar meu livro na Amazon, inclusive, mostrando aqui de novo, ó. Direito, tecnologia, cupom digital, sempre tem uns cupons lá, né? Um preço bem bom. Farias, não perca. A Loura também tem, ali quem quiser. Então, a gente sempre vai ter esse nicho, né? Agora, a gente não pode nem ser muito distopista, vai ser tudo errado, ou muito utopista da tecnologia, vai dar tudo certo, mil maravilhas. Não, a gente tem que ter exatamente um conceito de pé no chão. É isso mesmo. E assim, falando em utopia, distopia, uma coisa que sempre me fala, mas Felipe, a gente está alimentando a IA e ela um dia vai se voltar contra nós, Skynet, Matrix, essas coisas. Eu falei, gente, eu não sei se tu concorda, mas é um pouco da filosofia estoica. O que eu não posso controlar, eu não tenho o que fazer. Não vou ficar... Claro que a gente espera que os nossos líderes, nossos grandes aí, os players, né, que é quem toma essas decisões, façam. Mas assim, talvez a gente aqui no direito, por exemplo, usando a IA para nos ajudar, alguma coisa... Não sei, será que isso... A gente está alimentando uma coisa que pode se voltar contra a humanidade? Não sei, você sente tem esse sentimento de culpa ou não? Não, eu acho o seguinte, nesse livro eu falo disso. Tem um capítulozinho, um subcapítulo, na verdade, que eu falo da inteligência artificial. E eu começo com um alerta de Nick Bostrom, né? Ele disse, olha, não pode fugir do controle, você tem que ter as condicionantes, sim. Porque as máquinas, elas podem fugir do controle. Fugir do controle, você pode ter um caos social. É o que nos anos 70 ainda, nós tínhamos um economista americano que ficou muito famoso, chamado Alvin Toffler, que escreveu um livro chamado A Terceira Onda.
ele dizia, olha, nós estamos caminhando por isso de um Pearl Harbor digital. A pessoa ele falava com $1 milhão, você pode ter um grupo, uns pirralhos que podem se juntar, né, e ele fala nos anos 70, isso. E gerar um colapso no sistema de energia, no sistema de gás, sistema de controle de tráfego aéreo, controle de tráfego urbano, trens, né? E a gente vive isso. Então, quando a gente vê grupos como Anonymous, ou Lazarus, né, ou Crackers fazendo invasões, né, a gente sabe que há um risco. Mas como eu falei há pouco, nós temos fluxos e influxos. A gente tem um jogo de gato e rato. Porque você tem pessoas querendo quebrar a segurança e tem pessoas fazendo bloqueio de segurança, com firewalls mais poderosos, com antivírus mais capacitados, né? Com ferramentas de autenticação de 2 fatores. Então, a gente tem que se blindar em relação a isso. Tem risco da IA fugir do controle, de uma IA fugir do controle e virar uma IA do mal, uma Skynet, né? Uma Matrix, né? Um Hall, né? De 2001. Tem, né? Mas a questão é, mas qual vai ser o alcance? Ele vai ser uma Skynet que vai dominar o mundo todo, lançar míssil e ogivas nucleares em todo mundo? Ou ela vai causar um mal localizado, vai gerar um apagão, né? Vai sumir com as contas do banco, né? Que é outro risco. O meu dinheiro todo é digital, né? Então você acha que você tem um dinheiro porque tem um aplicativo e não você tem dinheiro. Mas se corromper a base de dados, você não tem mais nada. Como é que você vai provar que você tem aquele valor? Então, eu acho que a gente não pode ser nem distopista, dizer vai dar tudo errado, nem utopista. A gente tem que ser pé no chão no sentido de achar que nós temos que ter ferramentas de segurança. E por isso que o direito, mesmo o sistema de justiça, cada vez mais vai precisar de pessoas com capacitação não jurista. Eu vou precisar de técnicos de computação, engenheiros, matemáticos, estatísticos, químicos, físicos, filósofos até, né? Claro. Para entender as condicionantes, porque as máquinas e os algoritmos, eles são frutos de programação, não tem nenhum algoritmo inocente. O algoritmo ele é fruto exatamente do pensamento de quem programa. Tá? Eu estava com Denise, minha esposa, conversando há alguns meses atrás, no café da manhã, tipo assim, Denise, a gente nunca foi para o México, nós podíamos ir para o México. E sem brincadeira nenhuma. Né? Nós passamos o resto do dia recebendo. Olha, o México espera você. Olha, você já pensou em ir para Cancún? Né? Então, a gente sabe que os algoritmos eles ficam captando essas informações que são convenientes para eles. Né? É impressionante. Essa escuta dentro do que Góes mesmo fala, né? de o risco de uma IA generativa que vai aprendendo, a gente já vive essa época. Né? A Machine Learning, o Vitor, nosso robozinho de CNJ, e os outros que a gente está criando aí, né? Sim. Todos. O Ross, da IBM, né? O Watson, né? Todos eles são pensados exatamente no sentido de uma aprendizagem de máquina. Perfeito. Vai ser bom ou ruim? Tem risco, né? Mas a gente não pode ser distopista negativista. Vai dar tudo errado. É melhor não investir, não. É melhor investir. Isso mesmo. Ou a gente vai continuar como os vikings lá nas naus de Ragnar Lothbrok. A gente não vai querer dar o salto de sair dessa caravela de madeira e vela para ir para um transatlântico ou para uma viagem espacial, um modelo Star Trek, né? Que a gente não tem curiosidade da dobra espacial. Exatamente, perfeito, maravilhoso. Poxa, infelizmente tá acabando o tempo. Que pena. Deixa eu pegar aqui uma lembrancinha aqui do nosso podcast, a caneca. Obrigado. Opa, muito obrigado. E mais uma vez reiterando aqui o livro, né, Direito, Tecnologia e Justiça Digital, James Magno Araújo Farias, lá na Amazon. Então fica essa indicação. E quiser fazer aí suas considerações finais, e te agradeço muito, cara. Isso aqui foi muito especial, realmente, te receber aqui. É um momento muito, muito... não tenho palavras para agradecer. Nossa, eu que agradeço. Esse momento de interação, né, de pensar o direito, pensar a cultura, pensar a arte, pensar o futuro, né? No sentido de uma justiça do futuro. Uma justiça que a gente constrói a cada dia, né? Uma justiça de esperança, uma justiça ética. Acho que isso realmente que nos inspira. E a tecnologia é esse temperinho a mais aí
que nos alimenta, nos leva para frente. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição. Beleza, obrigado. Então foi isso, pessoal. James Magno Araújo Faria. Espero que você tenha gostado. E esse foi o nosso 10º episódio do podcast Justiça do Futuro. Um abraço a todo mundo e até a próxima.